Graças a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial o canal do YouTube, né, o canal Davi Pérez, e o grupo Intercessores no Facebook, como também os irmãos que estão também nos acompanhando pelo WhatsApp. Tá? Pessoas que fazem parte lá da nossa igreja e de outras igrejas também. Nós enviamos tanto os slides das lições como também os vídeos das lições para o WhatsApp desses irmãos. Tá? Eles têm acompanhado e têm informado que têm estudado as lições e têm feito um trabalho, na verdade, para a glória de Deus. Tá? Existem pessoas também que pegam esses slides para ministrarem as lições, são professores de escola dominical e utilizam para ministrarem nas suas igrejas também. Antes da gente começar a lição, eu gostaria de informar os irmãos o seguinte, tá? Que o nosso canal, na verdade, ele está em crescimento. Tá? Nós já temos hoje 227 inscritos, hoje, desde 2014 que nós temos esse canal. Aí hoje nós temos 227 inscritos. Então, como é que a gente pode fazer para que esse canal possa ter mais inscritos, possa ter mais visualizações, possam ter mais pessoas estudando a Bíblia, estudando as lições conosco? Depende de você. Tá? Se você compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, se você compartilhar esses vídeos, se você compartilhar essas lições, se você compartilhar os slides, o nosso canal ele vai continuar a crescer. Então eu peço a todos vocês que visualizam esses vídeos, que vocês possam, na verdade, estar compartilhando com mais pessoas para que a gente possa chegar a um número maior de inscritos. Certo? Então a nossa lição hoje, na verdade, é a lição de número 9. Ela tem por título A Igreja Avança, a segunda viagem missionária. Na semana passada nós ministramos aqui a lição, a primeira viagem missionária. Nós iremos ministrar a lição da segunda viagem missionária. EBD 9 é a nossa nona lição desse segundo trimestre de 2017. A revista Compromisso, tá? Revista das igrejas batistas, que ministra, né, que tem as lições da EBD das igrejas batistas. E o textuário é Atos 17:6. O textuário nos diz assim: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Então, na verdade, trouxeram esse cidadão por nome Jason e alguns outros irmãos que ouviram a palavra e se converteram, e levaram eles até os magistrados, né, aquelas pessoas que tinham poder material. E eles iam clamando, dizendo que esses têm alvoroçado o mundo e chegaram até esta cidade. Então esse é o nosso texto base. Eu gostaria de dizer aos irmãos e amigos o seguinte, que a partir de hoje, todas as lições da EBD que nós iremos ministrar, nós iremos apresentar do lado esquerdo, tem aqui introdução, todos esses escritos que estão aqui na introdução são, na verdade, textos originais da nossa lição, tá? Da revista Compromisso, da lição 9. Porém, ao lado de todo o texto eu vou colocar um resumo. Por quê? Porque nós temos, tanto aqui como na EBD, na classe, nós temos muitas vezes pouco tempo para estar ministrando essas lições. Então nós iremos fazer um resumo de todo o conteúdo, tá? Por partes. No caso, a introdução tem um resumo, o primeiro ponto tem um resumo, o segundo ponto tem um resumo, para que a gente possa não estar lendo toda a lição, mas possa estar de igual modo explicando para os irmãos, vamos dizer assim, minuciosamente, tudo aquilo que se passa em cada ponto. Então a nossa introdução, o resumo que nós fizemos dela foi o seguinte: os apóstolos decidiram alcançar mais pessoas nas regiões da Ásia, porém Deus desejou ampliar esse projeto. Então o que é que acontece? O primeiro ponto do nosso resumo diz o seguinte, que os apóstolos eles tiveram um desejo no coração de evangelizar toda a Ásia, né?
todo o continente asiático. Porém, o plano de Deus foi além deles. Deus, ele pensou além. Deus, ele queria mais do que aquilo ali. E nós vamos ver nesse ponto aqui da lição que esta expansão alcançou quase todo mundo da época, onde Paulo viu a necessidade de cuidados constantes às igrejas. Então o que é que acontece? Eles tinham a intenção de evangelizar o continente asiático, a Ásia, né? E Deus disse, não, vocês vão por toda parte do mundo, vocês vão por onde tiver aldeias, cidades, países, vocês vão falar do amor de Cristo. Então, quase todos os limites do mundo conhecidos, no caso daquele tempo, né, naquele período lá, que não tinha todas essas cidades que nós temos hoje, não tinha todas essas capitais que nós temos hoje, uma boa parte daqueles limites daquele mundo, daquela época, foram alcançados pelos apóstolos. E o nosso terceiro ponto do nosso primeiro resumo diz assim: neste período ele começa a escrever cartas às igrejas que não podia visitar. Então o que é que acontece? Como Paulo, a ordem do Espírito Santo foi para que expandisse além da Ásia, então Paulo sozinho ele não tinha como estar em cada cidade, ele não tinha como pregar em cada cidade, ele não tinha como orientar as igrejas que iriam ser implantadas em cada local. Então ele começou a escrever as cartas. Por isso, para quem não sabia, por isso que foi escrito carta à igreja de Éfeso, foi escrito carta aos Filipenses, foi escrito carta aos Tessalonicenses. Por quê? Porque aonde ele não podia ir, ele enviava carta de saudação, de admoestação e de encorajamento para que os irmãos permanecessem na fé. Então, a nossa introdução ela diz isso, tá? Os apóstolos decidiram uma coisa, evangelizar o continente asiático, mas Deus queria que eles evangelizassem todo o mundo da época, né? Mais locais. Essa expansão alcançou quase todo mundo daquela época. E o terceiro ponto do nosso resumo, nesse período ele começa a escrever cartas. Então as cartas foram o início, né, da escrita dessas cartas, foi justamente nesse período aqui da segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Então essa é a nossa introdução. O nosso primeiro ponto diz assim: o início da segunda viagem missionária. Então, o texto, o capítulo que nós vamos ver essa questão do início da segunda viagem missionária é Atos 15, de 36 a 41, onde o nosso resumo diz o seguinte: Barnabé insiste em querer levar Marcos para esta missão, porém Paulo não aceita, devido a Marcos ter desistido da primeira viagem. Então, como os irmãos veem, semana passada, quando nós estávamos ministrando a lição, João Marcos, ele estaria indo em viagem missionária com Paulo e Barnabé. Porém, antes de sair, desistiu. A Bíblia não relata, inclusive os estudiosos e os autores também não relatam o porquê ele desistiu. Mas ele não foi com Barnabé e com Paulo. Então, por esse motivo, Paulo ele ficou, vamos dizer assim, chateado. Paulo ele ficou decepcionado. Paulo ele interpretou aquela atitude como que ele não iria ter coragem de permanecer. Paulo, ele, mais ou menos, ele sabia o que era que ia enfrentar. Ele sabia mais ou menos o que iria passar, as aflições, as perseguições, as injúrias, as mentiras. Então, com aquela, vamos dizer assim, atitude de João Marcos, Paulo entendeu que ele não teria, vamos dizer assim, gabarito suficiente para permanecer, para aguentar a pressão. Então, por esse motivo, ele não aceitou, devido na primeira viagem ele ter se recusado a sair com eles. O segundo ponto do nosso resumo: tempos depois, Marcos vai ajudar Paulo em Cadeias, onde surge um conflito tão grande que Paulo e Barnabé se separam. Então o que é que acontece? Tempos depois, inclusive até nesse capítulo 15, de 36 a 41, vai relatar isso, que pouco tempo depois desse episódio aqui, né, da lição da primeira viagem, no início da segunda viagem missionária, Barnabé insiste em levar João Marcos novamente. Porém, por aquele problema lá da primeira viagem, Paulo decidiu que não dá certo. Então, o que é que acontece? Tempos depois, o que foi que aconteceu? João Marcos foi ajudar Paulo com relação em Cadeias, tá? Em evangelizar em Cadeias. E o que foi que aconteceu?
Paulo mais uma vez não aceitou, devido àquela primeira situação que aconteceu. Tá? Então, houve um conflito, porque Barnabé era um camarada, vamos dizer assim, misericordioso, e entendendo que Deus sempre dá uma segunda chance, ele também quis dar uma segunda chance a João Marcos. Porém, Paulo, como era mais rígido, Paulo não aceitou essa segunda chance. Paulo, de cara, disse que não ia dar certo. Então, o que aconteceu? Por causa dessa insistência de Barnabé em levar João Marcos para ajudar na obra missionária, Paulo e Barnabé se separaram. Tiveram uma discussão pesadíssima. Alguns estudiosos, teólogos, disseram que eles... Eu não acredito nisso. Disseram que eles saíram na questão de tapa, pontapé, agressão física. Eu não acredito que foi uma discussão a esse nível. Eu acredito que foi uma discussão a nível de ideias. Barnabé tentando convencer Paulo que era necessário João Marcos ir, e Paulo tentando convencer a Barnabé que era necessário não ir. Que isso me traz à memória aquela questão de Abraão e Ló. Né? Eles não brigaram, eles não discutiram, mas eles tiveram de se separar, porque separados eles teriam mais condição de evoluir, de crescer. Então, da mesma forma aconteceu aqui com Paulo e Barnabé. Foi uma divisão, vamos dizer assim, benéfica, porque mesmo separados, por questões de ideias ideológicas, eles conseguiram cumprir a vontade do Espírito Santo, que era, na verdade, evangelizar as nações. O terceiro ponto o terceiro ponto do resumo do primeiro ponto da lição, tá? O início da segunda viagem missionária. A igreja comissiona, envia, apoia e sempre está pronta para novas missões. Então, o que acontece? Paulo, Barnabé, eles foram comissionados, eles foram enviados, e a igreja está pronta para apoiar e sempre pronta para novas missões. Então, o que acontece? Eu me lembro de um tempo que, quando um jovem ou qualquer outra pessoa dizia assim, eu quero, nas igrejas, eu quero estudar num seminário para ser um pastor, ou ser um seminarista, ou ser um evangelista. A igreja, ela tinha o prazer de pagar os estudos dessa pessoa, pagar a mensalidade do seminário, para que essa pessoa pudesse estudar e futuramente pudesse concluir o seu estudo, né, de teologia, e cair em campo para o reino, o evangelho crescer. Então, o que acontece? Nos nossos dias atuais isso é bem diferente. Nós vemos que a maioria dos jovens de hoje, eles pensam em ser médicos, engenheiros, advogados, promotor de justiça, cirurgião, enfim, menos estudar uma teologia para ser um pastor ou um missionário. Dificilmente nós vemos pessoas com essa visão. E não estou aqui criticando ninguém dizendo que é errado, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que existia algum tempo atrás uma prioridade do que era o reino de Deus. Hoje em dia, o reino de Deus continua da mesma forma, com a seriedade de sempre, porém, sem essa convicção de que os ceifeiros são poucos, mas a seara é enorme. Isso, infelizmente, saiu da cabeça dos crentes. Os ceifeiros são muito poucos, mas a seara é muito grande. Então, nessa questão aqui, como eu falei, que houve essa discussão entre Barnabé e Paulo, né? João Marcos não foi escolhido Silas, né? Paulo escolheu Silas, para que Silas fosse com ele, e Barnabé foi com Marcos, porém, separadamente de Paulo. Então, esse é o nosso o primeiro ponto da nossa lição, tá? Eu coloquei aqui para que os irmãos pudessem perceber o mapa da segunda viagem de Paulo. Então nós vamos ver aqui Samaria, Cesareia, Jerusalém, Antioquia, né, que foi a partida deles, né? Aí nós temos aqui Icônio, Listra, Tarso, enfim, por todos esses locais aqui ele passou pregando o Evangelho, tá? Então o mapa está aí exposto no slide para que os irmãos possam entender o caminho que ele percorreu, saindo de Samaria, né? Jerusalém, passou por Antioquia, Tarso, Troade, Filipos, Macedônia, Bereia,
Atenas, Corinto, Éfeso e retornou novamente para Samaria, né? Para Antioquia, na verdade. Então, esse foi o trajeto que nós vemos nesse mapa da segunda viagem. Ok? O segundo ponto da nossa lição é avançando para a Europa. Então, nesse caso aqui, nós já vamos ver que o nosso resumo diz o seguinte: ao passar pela Síria, Cilícia, Derbe, Listra e Licaônia, no caso Anatólia, onde conheceram Timóteo, tendo Paulo decidido levá-lo para não haver mais provocações, foi necessário circuncidar Timóteo. Então, o que é que acontece? Timóteo era filho de uma judia e um grego. Então, o que é que acontece? Para que evitasse problemas, vamos dizer assim, futuros, né, Timóteo era considerado um meio judeu. Por quê? Era filho de uma mulher judia e de um grego. Porém, para que evitar problemas futuros, o que foi decidido? Que ele fosse circuncidado. Porque onde eles chegassem e viessem o questionamento sobre a circuncisão, ele poderia informar, mesmo sem ter a necessidade disso acontecer mais, né? Porque a circuncisão, na verdade, como os irmãos sabem, era um pacto do homem com Deus, né? Onde o homem teria de ser circuncidado, e os irmãos já sabem o que é circuncisão, tá? Então, o que é que acontece? Foi necessário que ele fosse circuncidado, entrar em acordo com ele, Timóteo foi circuncidado, para que ao chegar em determinados locais, se os judeus viessem o questionar, ele tinha como provar que era um judeu autêntico, porém convertido ao cristianismo, para evitar qualquer tipo de problema. Então, Paulo aqui, no caso Paulo e Silas, né, passaram por essas cidades aqui, tá? Conforme eu falei, Cilícia, Síria, Derbe e Listra, né, chegando até a Licaônia, encontrando lá Timóteo, né, havendo ele convertido juntamente com sua mãe, tiveram de realizar a circuncisão para evitar problemas futuros. Desculpe, irmãos. O segundo ponto da lição diz assim: de cidade em cidade, do nosso resumo, né? De cidade em cidade foram entregando o estatuto da igreja, firmado em Jerusalém para a firmeza das igrejas na fé. Então, isso é um ponto muito interessante da lição, que nós entendemos o seguinte: nos nossos dias atuais, o que é que acontece? As pessoas ficam perguntando por que existe um estatuto em igreja? Por que é que existe um regimento interno? Por que é que existem ordem? Por que é que existe leis dentro de uma igreja? Porque isso não veio de agora. Isso não veio da Igreja Assembleia de Deus, isso não veio da Batista, da Presbiteriana, da Congregacional, não. Isso veio desse período aqui. Tá? Começou, foi firmado em Jerusalém, tá? pelos apóstolos, e cada igreja que eles iam, vamos dizer assim, passando, eles iam entregando esse documento, apresentando as pessoas que se convertendo. Para quê? Para que o camarada tivesse um referencial. O que acontece nos nossos dias hoje é que as pessoas estão sem referencial. Sem referencial do que é o Evangelho, sem referencial de como se portar dentro de uma igreja, de como ser membro de uma igreja. Então o estatuto da igreja, ele vem, na verdade, para moldar o indivíduo às normas daquele templo, da igreja, como também as normas bíblicas. Porque não pode ser somente moldado às normas da igreja, tem que ser um molde às normas primeiramente bíblicas. Primeiramente bíblicas. Tá? Existem alguns estatutos, alguns regimentos que sinceramente eu discordo. Mas, o que acontece? Estão dentro da palavra de Deus? Estão sendo coerentes com a palavra de Deus? Não são estatutos de homens? Então, meu irmão, se está dentro da palavra de Deus, se é coerente com a palavra de Deus, é algo benéfico para a vida do homem. Então, de cidade em cidade, eles iam apresentando esse documento para manterem, né, para firmarem cada vez as igrejas que eles iam implantando na fé. Terceiro ponto do nosso resumo, do segundo ponto, avançando para a Europa. Eles iam para as regiões da Galácia e da Frígia em direção à Ásia, porém o Espírito os impediu, mudando sua rota para a Macedônia. Interessantíssimo isso aqui. O que é que acontece? Eles iam para a Galácia e a Frígia. Porém, o Espírito Santo de Deus, que a própria lição, que o próprio texto fala lá em Atos 16, de 1 a 15, diz que o próprio Cristo, né, interviu
não deixou. Por quê? Porque ele tinha planos em outro local. Aí o que me chama muita atenção é o seguinte: eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Na minha igreja não prega pastor batista. Na minha igreja não prega pastor assembleiano. Na minha igreja não prega pastor congregacional. Na minha igreja não prega pastor presbiteriano. Porque são de denominações diferentes, têm doutrinas diferentes. Aí eu gostaria de perguntar aos irmãos que estão me vendo e ouvindo nessa hora: e se o Espírito Santo quiser? O que é que nós vamos fazer? Eles estavam decididos a irem para a Galácia Frígia, porém o Espírito Santo os impediu, mudando sua rota para a Macedônia. Por quê? Porque na Macedônia existia algo que poderia acontecer, que iria acontecer: salvação de pessoas. A necessidade mais urgente da pregação do Evangelho. Então, o homem que é guiado pelo Espírito Santo, principalmente aqueles que praticam, que fazem missões, eles têm de entender que toda a obra está na mão do Espírito Santo e não na nossa propriamente dita. Quarto ponto do nosso resumo: o grupo cresce. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Então era Paulo, Silas e Timóteo. Agora já entrou Lucas. Chegando a Filipos, Paulo começou uma igreja com mulheres, mostrando mais uma vez que o Espírito usa quem quer e aonde quer. Então o que é que acontece? Nesse ponto aqui a gente vê que eles começam a crescer, né? Começou com Paulo, Silas, chegaram em Licaônia e lá encontraram Timóteo, e aqui já agregaram também Lucas, né? Para que fizesse parte aí dessa comitiva, né? Dessa comitiva aí de missionários. E Paulo começou também uma igreja lá onde eles chegaram, lá em Filipe, no caso os filipenses, né? Paulo começou uma igreja com mulheres que eram mulheres cristãs, na verdade, mulheres que eram convertidas, e não tinha outra população, não tinha homens naquele exato momento, então ele começou aquela igreja ali com aquelas mulheres. E nós podemos ver que a igreja dos filipenses, né, os filipenses, na verdade, a igreja de Filipe, ela cresceu muito mesmo. Mas começou, na verdade, Paulo começou com algumas mulheres essa igreja. A continuação do nosso resumo, o quarto ponto da continuação, diz assim: Lídia se converte com toda a sua casa, onde sua residência tornou-se o templo da primeira igreja em Filipos. Então o que é que acontece? Existia essa mulher chamada Lídia, né? Ela se converteu com toda a sua casa e ela se dispôs a que as portas da sua casa fossem abertas para a pregação do Evangelho, se tornando, na verdade, a primeira igreja em Filipe. Foi na casa de uma mulher chamada Lídia. Então, como a gente pode perceber e entender como é importante a disponibilidade de nós abrirmos as portas da nossa casa para a pregação do Evangelho. É muito importante isso. Através de uma boa vontade, vamos assim dizer. Através do desejo de que pessoas ouvissem a palavra de Deus, ouvissem a verdade que era Jesus. Essa mulher Lídia, ela fundou, vamos assim dizer, na sua própria residência, o primeiro templo lá na cidade de Filipos. O quinto ponto: uma jovem que adivinhava foi libertada das mãos de Satanás, mesmo afirmando que aqueles homens eram servos de Deus. Paulo repreendeu o demônio e, por ter acabado com o lucro dos seus senhores, foi preso e espancado. Então, essa situação aqui é muito interessante, porque naquela região, né, Paulo, quando chega, ele encontra uma mulher, uma jovem, né, que estava adivinhando as coisas. E ela dava muito lucro aos seus senhores, porque ela servia como um amuleto mesmo, tá? Como vamos dizer assim, um oráculo, né? Aquela pessoa que adivinhava as coisas, que previa o futuro, coisas desse tipo. Então, mesmo Paulo e os demais chegando, o que foi que aconteceu? Essa mulher que estava possessa, na verdade, um espírito maligno, essa mulher começou a afirmar e a dizer que aqueles homens, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, eram homens de Deus. Ela não disse nada contra eles, mas mesmo assim Paulo a repreendeu e mandou que aquele espírito saísse daquela vida. E automaticamente aquele espírito saiu e
aqueles homens que ganhavam dinheiro com aquela endemoniada, né, com aquela moça lá que estava possessa por esse espírito de adivinhação, aqueles homens acharam ruim porque não iriam ter mais renda. Então o que é que acontece? Como descobriram, como perderam seus ganhos, condenaram, né? Mandaram que Paulo fosse preso. E mandaram, não, espancaram ele, na verdade, e ele também foi preso. Nós podemos ver que é aquela situação lá que nós vamos ver agora. Na noite que estavam presos, Paulo e Silas, nesse caso aqui, quem foi preso foi Paulo e Silas, começaram a louvar e houve um terremoto, e o carcereiro foi salvo para a glória de Deus. Então é aquela situação que nós já entendemos, né? Ele foi preso, e à meia-noite no cárcere eles estavam presos, né, com os pés num tronco, as mãos também direcionadas na mesma direção dos pés. Eles apanharam muito, estavam machucados, e começaram a louvar a Deus, e a Bíblia diz que houve um terremoto na cadeia que abriu todas as prisões, né? Os aguilhões, né, as correntes caíram, as paredes demoliram, e eles foram libertos. Então, através do louvor a Deus, através, primeiramente, da obediência a Deus, e segundo, do louvor a Deus, eles foram libertos sem que ninguém intervisse nessa situação. O sétimo ponto, em Filipos surgiu uma igreja firmada, amorosa e fiel no sustento missionário. Após essa questão aqui do terremoto, foi o que aconteceu. O carcereiro tentou tirar a sua própria vida porque quando ele chegou a prisão estava aberta. Ele não viu mais ninguém, então ele sabia que iria morrer. Por quê? Porque os oficiais iriam pedir conta daquelas pessoas que estavam presas, mas todos eles estavam lá. Então foi nessa ocasião que ele perguntou: o que posso fazer para me salvar? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, baseado nisso, em Filipos, né, surgiu uma igreja firme, amorosa e fiel no sustento missionário. Cada testemunho que ia aparecendo, cada nova coisa que ia aparecendo, era justamente para firmar cada vez mais a igreja, para que eles entendessem a quem eles estavam servindo. Terceiro ponto da nossa lição: o evangelho entre gente especial, Tessalônica e Bereia. Está lá em Atos 17, de 1 a 15. O nosso resumo ele vai dizer o seguinte. Primeiro ponto do nosso resumo. Nesse capítulo, no caso capítulo 17, verificamos que Lucas possivelmente ficou em Filipos. Porém, Paulo, Timóteo e Silas foram para Tessalônica e Bereia. Então, por um motivo que nós ainda desconhecemos, Lucas possivelmente ficou em Filipos. Porém, Paulo, Timóteo e Silas foram para Tessalônica e Bereia. Né? Segundo ponto do nosso resumo: durante 3 semanas, Paulo esteve na sinagoga ensinando a palavra e muitos se converteram. Porém, alguns homens perversos os julgaram como agitadores. Então, o que acontece? Paulo, durante 3 semanas, esteve na sinagoga lá em Tessalônica, né? E nessas 3 semanas Paulo ficou ensinando e muitas pessoas se converteram. Porém, como em todo local existem pessoas que são contrárias à palavra de Deus, pessoas que inclusive, nós temos o caso aí daquele deputado aí, o Jean Willis, né, que é a favor dos direitos LGBT, né, homossexuais. Então o que acontece? Esse camarada, esse deputado, ele quer tirar textos que para ele é homofóbicos dentro da palavra de Deus. Texto que está lá em Números, em Levítico, em Deuteronômio, que ele acha, que a comunidade LGBT acha que é algo homofóbico, que atinge a classe LGBT, eles querem tirar. Então pessoas semelhantes a eles, né, chegaram lá e disseram que esse pessoal é agitador. Paulo e Silas aí são agitadores. Então, a gente não quer isso aqui não. Então o que acontece? Naquele tempo existia isso, e nos nossos dias também existe. Tá? Pessoas que tumultuam, principalmente quando se fala do Evangelho. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu sempre fico prestando atenção nisso. Aquela apresentadora da Rede TV, Luciana Gimenez, aquela mulher, ela tem algum problema muito sério com relação ao Evangelho, com relação aos crentes. Porque a gente vê que ela entrevista, nas entrevistas que ela faz, ela entrevista normalmente homossexuais, lésbicas, bandidos. Ela entrevista todo mundo na maior simplicidade do mundo. E muito gentil. Agora, quando parte para o Evangelho, quando parte para um pastor, quando parte, como teve uma entrevista um tempo no programa dela,
um homossexual que se converteu e deixou de ser homossexual, mesmo essa mulher deita e rola. Então são pessoas dessa qualidade que julgam e chamam que nós, evangélicos, crentes, somos agitadores, porque estamos falando a verdade sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Paulo foi enviado para Bereia e lá encontrou pessoas que ouviram a palavra e confirmavam nas Escrituras. O resultado foi que muitas pessoas, inclusive de posição da cidade, se converteram. Então, nesse caso aqui, Silas e Lucas, né? Nesse caso aqui, Lucas possivelmente tinha ficado em Filipe. Nesse caso aqui que eu falei para os irmãos, no caso Silas e Timóteo permaneceram em Tessalônica e Paulo foi enviado para Bereia. E lá os bereanos, o que é que eles faziam? Paulo ao pregar, né? Paulo ao pregar aos bereanos, o que é que acontecia? Eles ouviam a mensagem e eles iam procurar respaldo dentro da Bíblia. E isso é o que está faltando hoje para muitas pessoas, muitos crentes do nosso tempo. Escutam questão de doutrinas, escutam pregações, escutam ensinamentos e não vão buscar na palavra de Deus o verdadeiro, se realmente aquilo ali existe ou não. Então, por isso que existem muitas pessoas perdidas no meio evangélico, devido a não confirmarem, a não tirarem a prova das Escrituras Sagradas. Porque o próprio Paulo, mais à frente, ele vai dizer o seguinte: se eu mesmo, ou se um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho que não seja este, já está posto, seja amaldiçoado. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo maldições e aceitando maldições, porque não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos conferir na palavra de Deus aquilo que está sendo falado. Então, quando ele foi enviado para Bereia, lá ele pregou e as pessoas que ouviram tinham a sensibilidade de fazer o comparativo com a palavra de Deus para saber se era realmente verdade aquilo que ele estava dizendo, e por esse motivo muitos ali se converteram. O quarto ponto do nosso resumo: Timóteo e Silas permanecem em Bereia e Paulo foi para a Grécia, devido homens malignos tentarem destruir novamente a obra de Deus. Então, o que é que acontece? Paulo e Silas permaneceram em Bereia e Paulo foi para a Grécia, devido homens malignos tentarem novamente destruir a obra de Deus. Então, as viagens de Paulo, as viagens dos apóstolos, elas foram marcadas por perseguição constante. Esses caras, eles não tiveram sossego. Eles constantemente estavam sendo perseguidos. Mas a obra de Deus, por mais perseguida que seja, nunca será uma obra falida, nunca será uma obra destruída. O nosso quarto ponto da lição: Paulo no centro do saber cultural do mundo. No caso, Paulo, nessa situação aqui, como nós podemos ver, Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo foi para a Grécia. O nosso resumo aqui está lá em Atos 17, de 16 a 34. Tudo isso que a gente está relatando aqui está nesse capítulo, de 16 a 34. O primeiro ponto do resumo: Paulo decide conhecer Atenas e logo ficou irritado ao ver por toda a cidade deuses estranhos. Aproximadamente, meus irmãos, lá na cidade de Atenas, aproximadamente 30 mil deuses. Muita coisa. A população usava ironia ao afirmar que era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Então, 30 aproximadamente. Então, isso aqui foi estudiosos, teólogos que fizeram estudos, chegaram a esse número de 30 mil deuses pelas ruas e também juntando todos ali na cidade, inclusive também dentro do aerópago, né? Aproximadamente 30 mil deuses, 30 mil imagens de escultura, vamos assim dizer. Muita coisa. E o povo da cidade, com ironia, afirmava que era mais fácil achar um deus, né, em Atenas do que um homem, do que uma pessoa. Então, realmente a gente vê como eles eram idólatras, o pessoal de Atenas, né? O segundo ponto: existiam os epicureus, que eram na verdade os ateus, e existia também os estoicos, que afirmam que a natureza é Deus. Então, ateus nós conhecemos até hoje. Existem também pessoas hoje que também seguem a linha de pensamento, a linha de doutrina, a linha de crença, em que a natureza é Deus. Não que esteja 100% errado, porque a Bíblia diz que a natureza ela contempla,
A natureza, ela serve para que a gente veja, para que a gente entenda que existe um Deus. Tá? Só que, na verdade, nesse caso aqui, o que eles diziam, os estoicos? Eles diziam o seguinte, que um pássaro era Deus, que um peixe era Deus, que uma pedra era Deus, que uma árvore era Deus. Então, nesse sentido aqui, isso é idolatria. Na Bíblia diz que através da natureza nós enxergamos Deus, enxergamos o poder. Já imaginou você ver uma rosa, ela se abrindo, ela desabrochando? Você já imaginou a gente ver os pássaros às 5 horas da manhã cantando nas árvores? Isso demonstra o poder de Deus, mas não significa dizer que aquilo simboliza Deus, que aquilo é Deus. Deus é um ser supremo, que está acima de todas as coisas, mas a natureza testifica da grandeza de Deus. É isso que nós temos que entender. E esse povo aqui, os estoicos, eles tinham em mente que tudo que estava na natureza era Deus. Um peixe era Deus, um cachorro era Deus, um boi era Deus, enfim. Como até hoje nós podemos ver que na Índia, a vaca ela é sagrada. Para que os irmãos entendam, a vaca na Índia é um Deus. Então, baseado nessa cultura dos estoicos aqui, eles ainda creem, existem alguns países, alguns idiomas, alguns dialetos que acreditam que animais podem ser deuses, né, ou Deus, devido a essa crença aqui dos estoicos. Terceiro ponto. Paulo, apesar de não ser reconhecido como filósofo ou erudito, foi convocado ao Areópago para explicar o que era aquilo que ele estava ensinando. Então, o que é que acontece? Em Atenas, Paulo, apesar de ser erudito e ser um cara profundamente conhecedor da lei, Paulo, na verdade, era um advogado, era muito inteligente, era um doutor da lei. Mas só que na Grécia, em Atenas, ele não era reconhecido dessa forma. Então, mesmo assim, sem ser reconhecido como filósofo ou erudito, foi convocado ao Areópago para explicar o que era aquilo que ele estava pregando. Foi convocado para explicar a sua fé. Paulo foi convocado para explicar em quem ele cria. Então, meu irmão, é a faca e o queijo na mão. Tá? Muitas vezes a gente passa por situações na vida em que pessoas que não entendem a nossa crença, não entendem a nossa fé, eles muitas vezes pedem para que a gente explique, e muitas vezes a gente não explica. Muitas vezes a gente não corre atrás, muitas vezes a gente não tem vergonha, medo, enfim, não sei. Mas a gente não debate, a gente não fala daquilo que foi nos dado de graça e a gente também pode dar de graça, que é a salvação. O quarto ponto. Paulo discursa começando pela parte apologética, no caso a defesa da sua crença, e depois partiu a dizer que todos necessitam de arrependimento. É aquela questão, né? Que Paulo ele chegou no Areópago, e ao chegar viu todas aquelas imagens de escultura e viu lá um altar que tinha escrito ao Deus desconhecido. Então ele disse, olha, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus criador do céu e da terra, tá? E que está pronto para perdoar vocês. Agora é necessário que vocês se arrependam. Então ele não perdeu tempo. Qualquer oportunidade para Paulo era a oportunidade de pregar o Evangelho. O quinto ponto do nosso resumo. Após esse discurso, alguns zombaram dele. Após esse discurso no Areópago, alguns zombaram dele. Outros quiseram ouvi-lo de novo, ou por não entender, ou por, querer se aprofundar mais. E a letra C, outros aceitaram a mensagem. Dionísio, membro do conselho do Areópago, e Damares, uma mulher de influência, onde resultou no nascimento de uma nova igreja. Então, tanto Dionísio como Damares, eles aceitaram a mensagem. Eles se converteram a Cristo nesse momento desse discurso de Paulo lá em Atenas, lá no Areópago. O quinto ponto da nossa lição é o fim da segunda viagem missionária. O nosso resumo fala o seguinte: Paulo sai de Atenas em direção a Corinto, uma cidade rica e depravada, ao ponto de ser definido andar com um Corinto, que significava viver bêbado e na corrupção moral. Então, Corinto era uma cidade devassa. Corinto era uma cidade depravada. Mas Paulo saiu de Atenas
em direção a Corinto, porque tinha uma missão também a cumprir naquela cidade. Deus promoveu através de Priscila e Áquila o sustento de Paulo e em breve auxílio no ministério. Então Paulo lá em Corinto encontrou quem? Priscila e Áquila, que eles faziam tendas. Então vem aí a questão de que Paulo, a Bíblia diz que Paulo fazia tendas, né? Para o seu próprio sustento. Então, através da convivência aí com Priscila e Áquila, ele aprendeu a arte de tendas e dali começou também o seu ministério. Posteriormente, Priscila e Áquila também seriam cooperadores do ministério dele, tá? Mas ele tinha a partir de agora um ofício, que era o de fazer tendas. O terceiro ponto: toda semana Paulo ia para a sinagoga ensinar, até que outra oposição surgiu, sempre uma perseguição. Portanto, dessa vez não foi necessário sair da cidade. Em todas as outras vezes, Paulo, quando existia uma perseguição, ele saía da cidade. No caso de Corinto, ele não saiu. Foi acolhido por Tício. Logo depois, o chefe da sinagoga, Crispo, se converteu com toda a sua casa, tornando-se pregador, e muitos se converteram por intermédio dele. Então, nesse caso aqui de Corinto, tá? Um cidadão por nome Tício abrigou Paulo, né? Acolheu Paulo, e logo depois o chefe da sinagoga, que era um tal de Crispo, se converteu com toda a sua casa, tornando-se esse Crispo, né? Esse Crispo aqui tornou-se um pregador e muitos se converteram por intermédio dele. Então, Paulo pregou o evangelho. Esse Crispo aqui, que era um homem, né, um dos chefes da sinagoga, se converte, e através dele ele começa a pregar o evangelho, e através dele muitas pessoas chegam ao conhecimento de Cristo. Então Paulo, ele continuou fazendo a obra de Deus em tempo e em fora de tempo. O quarto ponto do resumo: Deus entende o homem e sabe o momento que o nosso coração está fragilizado. Para Paulo, ele o animou, mandando ele não se calar e continuar a obra, onde o mesmo foi levado ao procônsul Gálio, porém dispensado por se tratar de assuntos religiosos. Então o que é que acontece? Acredito eu, e pelo que as escrituras falam, que Paulo estava com o coração fragilizado nessa hora. Tanta perseguição, tanto problema, tanta injúria, tanta blasfêmia. Então acredito que Paulo vamos dizer assim, se entristeceu com tudo isso. Mas a Bíblia fala que Deus disse: fale e não te cales, porque eu sou contigo. Deus tinha um plano na vida dele. E ele foi levado ao procônsul Gálio. Porém, Gálio dispensou. Por quê? Porque era questões religiosas. Então, eu não vou me meter nisso, não. Isso não é do meu cunho, não. Isso aí eu não preciso estar me envolvendo nisso, não. Dispensou ele, e porque se tratava de assuntos religiosos. Então, não fez nenhum tipo de procedimento com relação a Paulo. O quinto ponto do resumo: Paulo ficou para firmar na cidade até ir à Síria, levando Priscila e Áquila como cooperadores, ficando ambos em Éfeso, e Paulo retornou para Antioquia. Então o que acontece? Paulo ficou para firmar a igreja, né, lá em Corinto, ele ficou lá, até ir para a Síria, levando Priscila e Áquila com ele, né, como cooperadores, ficando ambos em Éfeso. Então Priscila e Áquila ficaram em Éfeso, prosseguindo lá com a igreja de Éfeso, né? E Paulo retornou para Antioquia, que foi o ponto de partida da sua segunda viagem. A nossa conclusão: como vimos, são muitos os ensinamentos sobre a obra missionária, por meio da vida e ministério do apóstolo Paulo e seus companheiros nessa segunda viagem. Você poderia enumerar algum desses ensinos que lhe chamaram a atenção e que podem marcar a sua vida de serviço no Senhor Jesus? Agradeça a Deus por esses testemunhos maravilhosos. Então, a dica aqui que a conclusão nos dá é que, baseado em todas essas informações que nós vimos nessa lição de número 9, os professores de escola dominical, ou você mesmo que está acompanhando a lição com a gente, possa enumerar exemplos. O que foi que você tirou de proveito dessa segunda viagem? O que foi que você achou dessa segunda viagem? O que foi que você aprendeu dessa segunda viagem missionária de Paulo? E que agradeça a Deus pelos testemunhos maravilhosos. Então, meus irmãos, essa foi a nossa 9ª lição. Tá? A igreja avança, a segunda viagem missionária.
O slide dessa lição já vai estar disponível tanto no YouTube como no Facebook, no grupo Intercessores, como também eu vou estar passando para o WhatsApp dos irmãos. Tá? Quem desejar receber o slide através do WhatsApp, eu preciso informar os irmãos que é necessário que o seu celular, você instale no seu celular o PowerPoint, senão você não vai conseguir visualizar o slide. Da mesma forma, a questão do computador. Tá? No computador tem que ter instalado o PowerPoint, senão você não vai conseguir visualizar o slide. Okay? Muitas pessoas têm reclamado a respeito do YouTube, que não estão conseguindo visualizar os vídeos. Sempre que eu posto o slide, o slide, sempre que eu posto o slide no YouTube, eu abro o slide no meu computador pelo YouTube para saber se o link está correto. E sempre eu consigo abrir. Agora tem muitos irmãos que não estão conseguindo. Então se você não está conseguindo abrir o slide através do YouTube, eu peço a você que me adicione aí como amigo, tá? Aí no Facebook, tá? Davi Alba é o Facebook. Então você lá solicitando a minha amizade, informando que deseja participar do grupo Intercessores no Facebook, eu vou te adicionar no grupo Intercessores. E lá no grupo Intercessores, o slide ele é direto, não tem problema nenhum de quebra de link, nada. É diretamente postado lá no grupo Intercessores, tá bom? Então eu peço a você que compartilhe tanto pelo YouTube, que você compartilhe pelo Facebook, que você compartilhe pelo WhatsApp, para que a gente possa chegar a 1000 inscritos o mais rápido possível, ok? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifica o nome de Deus. Essa lição vai ser ministrada domingo, agora domingo que vem pelo nosso irmão Gustavo, certo? E no próximo domingo que vem, hoje é dia 9, né? Domingo que vem é dia 11, né? Eu vou estar ministrando a outra lição, que é a terceira viagem missionária de Paulo. Eu vou estar ministrando no dia 18, tá? No outro domingo. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.